tá escurecendo aqui em São Miguel das Missões e eu tô ficando ansiosa porque eu vou realizar um sonho hoje, que é assistir o espetáculo de som e luzes. Da outra vez que eu visitei aqui as ruínas, eu não consegui ver esse espetáculo porque a gente não estava hospedado na cidade. E aí a gente achou melhor não ficar, né, pegar a estrada à noite e tal. E aí agora, 5 anos depois, tô voltando para cá e agora a gente vai assistir. O espetáculo começa daqui 1 hora, mais ou menos. Mas a gente tá vindo antes porque a compra dos ingressos é feita aqui na bilheteria. Eles só liberam a compra 1 hora antes do espetáculo começar. Então, precisa vir antes, entrar na fila quando tem fila, né? Garantir o teu ingresso e esperar o espetáculo começar. Estão vendo essa luz dourada aqui na minha pessoa? É o pôr do sol aqui de São Miguel das Missões, está escurecendo e eu tô ficando cada vez mais ansiosa porque hoje eu vou realizar o sonho de assistir ao espetáculo Som e Luzes, que é projetado ali, ó, nas ruínas de São Miguel. As ruínas são bem aqui atrás. A gente chegou aqui, tá aguardando a bilheteria abrir, porque os ingressos são liberados para compra apenas 1 hora antes do início do espetáculo. Adultos pagam R$25, crianças pagam 10, idosos também, estudante com carteirinha de estudante paga R$10. O primeiro horário aqui da apresentação é às 8h30 da noite, porque aqui no Rio Grande do Sul, como tem a diferença de horário, gente, agora, ó, é 5 para as 8 e o céu ainda tá assim, ó, ainda tem luz. Então ele começa 8h30, quase 1 hora de duração, são cerca de 48, 50 minutos, por aí. E após essa sessão, tem uma outra sessão que é em inglês, que é para os turistas. Essa que a gente vai ver é em português, claro, né? E depois tem a sessão em inglês. Gente, o espetáculo nem começou, a gente nem chegou lá perto e eu confesso para vocês que eu já tô aqui emocionada. É hoje que eu me acabo de chorar. O espetáculo, gente, é ali, ó, tem uma bancada, tipo uma arquibancada de pedra, ó. Aí a gente vai ali e pega os lugares e é longe, ó. Eu achava que era mais perto. Fica lá, as ruínas ficam lá distantes, ó. Foi uma longa hora de espera, sentada na dura arquibancada de pedra, com os mosquitos me picando e a noite esfriando. Fica aqui a dica, levem casaco e passem repelente antes de ir. Levem água também, pois lá vocês não encontram para comprar. Berço e sepultura. Nós, ruínas desgastadas, estaremos dentro em breve confundidas com o lodo em vosso ventre. Antes, porém, atendei. Permiti que estes estranhos que voltam a passear aqui saibam o que foi feito àquele povo tão belo. Que os estranhos aqui presentes, pelos motivos mais diversos, do mais leviano ao mais penetrante, dividam conosco a mágoa universal de ter assistido a um massacre no qual o inimigo colonialista, por cobiça, raiva e inveja moralista, matou com tiro e lança o legítimo habitante destes campos, os braços construtores desta igreja. Os estranhos, ora atentos, com seus olhos assustados, podem ser talvez isentos da culpa dos crimes aqui consumados. Mas já que vieram aqui,
Devem ouvir nos ventos a verdade que encerrai. Como foram arrasados nossos filhos, vossos pais, os tranquilos guaranis. E vós, terra, vimos brotar uma flor incomum e solitária na primavera humana. Parimos e acalentamos a nação dos Guaranis. Sentimos o cheiro acre de sua luta cotidiana, em que os homens eram irmãos para colher e moer o trigo. Aspiramos o perfume de 1 milhão de pães na hora das refeições, igualmente divididos. Amiga terra, por aquelas mãos reunida e trabalhada e aconchegada de novo, em adobes empilhada. E ergueram moradias para manter agasalhado o fogo de suas vidas, de seus sonhos e repousos. Nós fomos assim de vós, refeitas e recriadas. Sobre vós corria em estrondoso alarido o gado numeroso por eles naturalmente criado. Cavalgavam sobre vós, corpo a corpo em seus cavalos, com seus gritos estridentes, nos dias de festa ou trabalho. E dentro de mim cantavam de tal forma melodias que encontravam novos tons em nossa terrestre harmonia. Deveis compreender o coração humano, pois por ele fostes construída. Também os homens que reuniram as tribos guaranis sem corromper sua existência, os jesuítas de variada procedência, que convivendo com a cultura nativa, enriqueceram-na com a sua. Do meu peito ardente em chamas, saiam também os mestres da traição e da inveja. Saiam portugueses e espanhóis daquele tempo, que de todos os que falam, ao menos um aqui esteja. Que vento há esta noite? Belas músicas tocando. Não me apraz falar do sangue que afogou nossa alegria. Ouvi. Estás ouvindo a melodia? Quem poderia ser violento consigo mesmo ou com os outros, se dentro em si trouxesse tão sublime harmonia? Sim, eu vos falo e faço gosto, mas dos guaranis dos meus dias. A morte veio depois, quando eu já não existia. Em 1750, os embaixadores de Portugal e Espanha reuniram-se em sigilo na cidade de Madrid. Os índios não acreditavam que o mesmo rei da Espanha, que 7 anos antes lhes havia reconhecido o papel de servidores fiéis e lhes entregara diplomas e condecorações, tornando-se amigo, estivesse agora manipulando suas terras e suas vidas sem a menor consideração pelo que haviam construído. Os jesuítas, por sua vez, tentaram evitar a guerra pressentida. Com palavras, tentaram inutilmente abrandar a revolta dos oprimidos e atenuar a pressa dos colonialistas.
A luta prosseguia, favorecendo muitas vezes os guaranis, que estavam solidamente unidos sob a chefia do índio Sepete Araju. No dia 7 de fevereiro de 1756, um esquadrão hispano-lusitano, chefiado pelo governador espanhol de Montevideo, José Joaquim Viana, defrontou-se com Sepete Araju e alguns outros índios. Soldados! Lá está o índio Cepé! Contra ele! Ataquem! Em frente, companheiros! Lutemos em nome dessa terra e da nossa liberdade! Fora com os invasores! Assim continuará a luta do cacique de São Miguel e de seus irmãos assassinados. Enquanto sobreviver no coração do homem o desejo infinito de ser livre, de lutar contra a opressão, há de se ouvir no dia a dia o grito do índio Cepé. Terra que circule nossos corpos. É teu o nosso trabalho. Ventos claros, rios prateados, independência natural, esposa comum, liberdade. É por ti a nossa luta e toda a nossa lealdade. Acabamos de sair do espetáculo ali de Som e Luzes e vou confessar para vocês que eu fiquei um pouquinho frustrado. Não foi exatamente o que eu tava esperando não, viu? Uma coisa que a gente sentiu falta, que a gente tava comentando, é que não tem nenhum personagem, ninguém não aparece. A gente ficou achando que a qualquer momento ia aparecer um índio ali a galope num cavalo, né, galera? E não apareceu nada. E assim, projeção de imagem também não tem nenhuma. A linguagem também. A linguagem muito formal, tudo bem, a linguagem lá, né, da época, mas assim, garanto que teve muita gente ali que saiu sem entender boa parte da história, principalmente as crianças, né? Tinha que ser algo, acho que mais simples, mais de fácil entendimento. E aí a gente ficou aqui na expectativa, né, de aparecer algum personagem e não teve, foi só luzes coloridas sendo projetadas nas paredes, nas árvores, mas assim, não teve projeção de imagem, não teve dança, não teve índio. Foi isso, né, gente? Uma hora sentada no duro, né? Tem mais essa, tem que pensar também nas pessoas que vêm, tem pessoas idosas e tal, ficar 40 minutos aguardando para ver só a iluminação e contando um pouco da história. A história sim foi legal, bem contada, as pessoas que fizeram, que utilizaram a voz bem feita, interpretou, mas fica realmente faltando alguma coisa. A gente sentiu falta, assim. Igual ele falou, a história é boa, mas assim, tá muito simples, tá faltando algo a mais. Público, né? Ficou faltando, realmente, olha. Quem ainda não conhece, quiser vir, sempre a primeira experiência, sempre, né, vale a pena. Pra quem nunca veio, quiser ter a experiência, assim como a gente teve, né, cada um tem a sua opinião. Eu recomendo que venha, mas já tá vindo avisado, hein, ó, tem 4 opiniões aqui de que foi muito simples, que ficou faltando alguma coisa. Tragam casaco. Tragam casaco, que faz frio, viu? E se puder trazer cadeiras confortáveis também facilita, cadeira de praia e tal, melhor do que o assento que temos lá. Alguma coisa para tomar, porque não tem nada aqui para vender lá dentro. Outra coisa, vim de short, vem de calça, que os pernilongos atacam aqui, viu? Eu passei repelente, eu fui um pouco mais esperto, deixei o amigo na mão aqui.
Quero deixar claro aqui que em momento algum eu disse que o espetáculo é ruim, apenas diferente do que eu imaginava e esperava. Não quero desestimular ninguém, sou da opinião que cada pessoa precisa ir para ter a sua própria experiência e sua própria opinião. Eu sou apaixonada por esse lugar e respeito a história que essas ruínas guardam. Então, vá de coração aberto para além de ver, sentir e entender esse espetáculo que conta uma história tão bonita e tão triste ao mesmo tempo. E você, já foi até lá? Me conta aqui nos comentários a sua opinião. No próximo vídeo, vamos te dar uma super dica de hospedagem que fica praticamente no quintal das ruínas, te indicar lugar para comer e uma ótima guia para te acompanhar e te guiar nos passeios. Então se inscreva aqui no canal, curta o vídeo e continue aqui com a gente. Até o próximo vídeo e a próxima viagem.